Muitas emendas e nenhum soneto. Com Daniel Cruz e Roberto Gamito. Todo bonitão isto. Falamos do trabalho entediante e continuaremos. Ai, cara, vou repetir. Vamos começar daqui. Depois os gajos fazem, não é? Depois eles aqui. Espero que a inteligência artificial perceba que foi um erro. Não Pessoas sei. investir dinheiro. Vai ser o futuro. Ou só corta nos sítios exatamente errados. Exatamente, corta a parte boa e fica só ir Sim, nós não atrás de sabemos qual é o futuro da edição, não é? Portanto, eles é que vão agora ter os primeiros passos para... Mas estavas a dizer que és E de haverá forma sempre alguém a dizer o erro é uma coisa mais humana. E Sem entretanto dúvida. levam 20 minutos de erros. feitos por inteligência artificial. É a inteligência artificial a humanizar-se. Muito mais que o Sr. Montenegro agora nos últimos tempos. Sim, O sim. Sr. Montenegro também Se calhar foi pode ir a- substituído. Não sei se isto é uma opinião polémica, como se costuma dizer hoje. Normalmente quando se diz vou dizer uma opinião polémica, é tudo menos polémica. Eu suspeito que é uma nadinha polémica. O Sr. Montenegro estava ótimo de férias. Saiu de férias para fazer o que ele está a fazer, deixa de estar onde estás, não é? Deixa Então, de estar onde estás. e antes de ir de férias também fez o que fez, portanto, Epá, deixam eu não lá sei, estar, se calhar. Tendo em conta o mandato, até ver, muita gente o comparou ao Trump. Inicialmente disseram, que comparação abstrusa. Eu acho que tem uns pontos de ligação completamente diferente no segundo mandato. Que é ainda Se mais ele- estranho porque o primeiro foi curto e foi mesmo antes do segundo. Sabes? Já costuma ser assim esta... Não é porque o Trump ainda teve um tempo fora, não é? Deu para. Sim, e fez para- aquele grande Trump já agora. Já vamos ao Trump porque o Trump é inesgotável. Acho que foi na última conversa onde falámos no limite da democracia e o princípio da ditadura. Ao contrário do Montenegro, Lá ele está, não põe temos que, férias. temos que ser disruptivos, não é? E ele está a tentar romper com as convenções. Voltando ao Montenegro, ele está de roda no ar, ele vai por aí afora e tem inspirado a sua corte governativa. Todos os ticos que nós associaríamos a semi-sátrapas estão a aparecer todos. O pessoal do governo dirige-se aos professores, é num tom. Aos médicos é no mesmo tom. Aos cientistas é no mesmo tom. Há semanas, eu não sei qual foi o ministro, mas em relação aos cientistas, os cientistas têm de perceber que se não for ciência com resultados imediatos, este tom ralhete. Ou é isto, ou em acontecendo alguma coisa, como aconteceu com os incêndios, lamentar profundamente. Vamos abrir um inquérito, arrumar as malas e vamos embora. Mas quem disse isso, está a dizer, não foi precisamente o ministro que agora está a ser notícia por querer aumentar as propinas das... Querer não. Vai, efetivamente, descongelou. é o Fernando. Ou seja, quem vai comer isso Ele são tinha- os novos estudantes, não é? Está descongelado e ele vão comer, sei lá, ainda, mas não vai ser cozinhado, vai ser só descongelado. É o Fernando Alexandre, ele tem o nome daquele juiz que há uns tempos era muito conhecido e agora, se calhar, é uma e a mesma pessoa. E agora enverdou por... Mas este jovem, a frase que ele usou agora também é muito boa. A sociedade não pode... No fundo, parafraseando, e era qualquer coisa como a sociedade não pode estar aqui a sustentar esses meninos que querem ter um curso superior. É o E eu não mesmo tenho curso. palavras para uma afirmação Mas se vires dessa. bem, há aqui um eixo. Há várias frentes, mas esta frente é idêntica e começou, não sei se começou, mas tem antecedentes na cultura. Não pode estar a pagar esses gajos que andam para aí em palco. Tudo o que não apresente imediatamente lucro e tem de ser um lucro gordo é para mandar fora. Tudo começou quando eles quiseram juntar os ministérios todos, não é? Eles juntaram o Ministério da Educação, o da Ciência, da Inovação, e de repente este gajo não percebe nenhuma área, não é? E então começa a tomar decisões que não são boas para lado nenhum. É como o Ministro da Educação dizer: vamos aumentar os preços das propinas, ou seja, eu quero ter menos licenciados, portanto é quase como um CEO dizer: eu quero ter menos pessoas inteligentes, menos pessoas, não quer dizer que o curso superior seja sinónimo de inteligência, mas quer ter menos pessoas formadas, O menos pessoas governo é a capazes. prova contrária. Aliás, por exemplo, este senhor,
E sabes em que é que ele é? Não Ele sei. deve ser doutorado em economia ou em finanças. Eles são sempre em... Esse aí é um eixo. Parece que não há outra solução que não um tipo associado à esfera da gestão. Como se a única saída fosse um gestor. Não Mas há isso- outra forma. é E é isso, mas sempre a isso já mesma diz muito. visão. Eu recordo de uma das primeiras quesilhas que eu tive na internet foi à volta de piadas sobre economistas. Se não houvesse economistas, o mundo não era o que era. Pois não, era outra coisa. Suponho Não é que melhor. necessariamente Suponho que mais. melhor. Parodiei o gestor. Eu não percebo porque é que há um curso superior de gestão. Aquilo que há para aprender, aprende-se numa tarde num workshop. Despedir pessoas e fazer cara séria, podes aprender numa tarde. Lá estás tu, Roberto, que é através do despedimento que tu consegues logo e rapidamente reduzir. Então, a malta está a falar do milagre do Milei e tu vens-me dizer que é só porque ele reduziu não sei quantos ministérios, despediu não sei quantas pessoas e só por causa disso esmifrou logo ali o... E bem, atenção. Aliás, precisava de um quadro de cortiça, tenho de pedir emprestado a uma das séries, daquelas séries policiais que eles têm sempre. Há de haver uma que acabou nos últimos tempos e tem isso lá para resolver ou vais à polícia e pedes, olha, se calhar já resolver um caso, usam o crédito, não, né? Fazem aquela... Não é a mesma coisa. Não é. Eu, enquanto criminoso, fosse apanhado, não usaste um quadro de cortiça? Sim, tu chegas não toca lá no coração. Chegas lá à esquadra, não está lá a tua cara, uma foto péssima de há uns quantos meses quando tu ias a sair de casa, assim tirada de lado, tu dizes, este cara, pera, não sou este gajo. Alguns dos últimos pontos em relação à ciência, às faculdades, à investigação, nos últimos meses, nas últimas semanas, uma constelação para perceber o pensamento acerca disto. Houve, antes das férias, suponho eu, a vontade de fundir na FCT com outras, aquele pessoal que estava em vias de entrar pela investigação, queres ver que isto vai acabar? E depois é sempre o mesmo discurso, é sempre para agilizar. Há sempre um discurso, Claro. Vamos fundir, por vezes, duas instituições que por si já não funcionam bem, vamos matar metade do gado que lá trabalha e vamos fazer figas que trabalhem agora ainda melhor. Vai-se ver, não trabalha e vamos extinguir a instituição. Criamos um grupo de trabalho para ver se é preciso extinguir aquela... E depois outro imparcial, cofinanciado pelo governo, é sempre isto, é sempre com o fito de agilizar, só que nunca se agiliza nada. Parece que andamos aqui sempre neste rame-rame. Adoro as relações públicas que, diante de uma situação destas, pegam sempre neste guião e acreditam que os outros vão na cantiga. Vamos unir estas duas instituições para agilizar. Vai ser melhor para o país, mas que país é que vocês estão a pintar? Não, eu acho que isto começa logo naquele ponto em que eles sabem que vão ficar pouco tempo, não é? E que o resultado económico é o mais importante. Então, tu em pouco tempo, aquilo é matemático, não é? Tu chegas Sim. e cortas, o resultado no imediato é bom. No curto prazo vais ter um resultado espetacular. Depois, mais para a frente, quando isto começar a dizer, então de repente não temos professores, isto veio de onde? Espera, isto não é de agora, para não. Isto tem não sei quanto tempo. Isto é do PS. Tem a ver com isso. Isso é do PS. E o PS diz, não, mas isto é do PSD. E na verdade é de todos, porque todos pensam da mesma forma, pensam com isto. Vou tomar esta medida e agora vou ter excelentes resultados a nível de número e depois o serviço vai se deteriorando e daqui a 10 anos não vai haver sequer um profissional para estar naquela área e de repente... Eu gostei muito do ministro Fernando Alexandre explicar que os números dos alunos sem professor não era como os jornalistas estavam a dizer, não é bem assim. Não. Explica então como deve ser, como é que é, tu é que és bom com números, mostra lá, é que os números não estão do teu lado, desta vez nem os números estão do teu lado. Uma das coisas que mais me dá prazer, mas é um prazer circunscrito, rapidamente o prazer transforma-se no seu avesso, é analisar criticamente tudo o que essas figuras dizem. Essa postura muitas vezes é utilizada. É uma postura de sobranceria, de eu sei a verdade, eu trago a boa nova, vocês é que não estão a perceber, mas quando chega o momento de tentar explicitar a boa nova em questão, não conseguem dizer seja o que for. E fica sempre num terreno de ambiguidade. O jornalista também não consegue, porque também está numa posição precária, não consegue atacar um pouco mais. É sempre uma variação daquela fábula do Rei Vai Nu. Há um delírio coletivo em que o rei está nu porque apareceram uns alfaiates. Eu tenho isto vivo na memória porque reli-o há pouco tempo. Na verdade, a história chama-se O Fato do Imperador e não é o rei vai nu, é o imperador vai nu. Aparecem dois vigaristas, sabe-se lá de onde, a convencer o imperador de arranjar um tecido fabuloso. Um tecido fabuloso, só com um detalhe.
O tecido existe, quem não vê, ou é idiota, ou variantes disso. Ou seja, Estúpido. quando alguém se aproxima daquilo, uma das características das fábulas, como as anedotas, é sempre em levas, vai sempre num crescendo. Neste caso é o conselheiro, o ministro, e todos eles, ao verificar que não viam, sentem-se tentados a dizer que veem, porque Claro que isso não querem seria... ser estúpidos. Exatamente. Até que chega o imperador diante daquelas levas que alegadamente viram aquilo, não vou ser eu que não vejo, não é? Não vou ser eu que não vejo. E entretanto, dá-se o desfile, há um imperador todo nu, o público está... Bom, nós Também a não queremos... querer fazer... O povo neste caso, assim, é um delírio coletivo. Ninguém quer um talho fino que é facilmente somos cúmplices do ridículo, nós não queremos ser o alvo do ridículo. E aqui se passam muitas coisas, seja a nível do humor propriamente dito, a fragilidade, o lugar de poder tem muito que ver como ele lida com o ridículo. E desdobrando que isto é uma história de 3 ou 4 páginas, quem rompe esse delírio coletivo é uma criança, que diz, o imperador vai nu. E nesse momento cria-se um silêncio, começam os murmúrios. Afinal toda a gente sabia. Só que a parte que normalmente não é lembrada é que o imperador continua a passear-se como se nada fosse, mesmo diante daquela realidade descortinada. Se o conto continuasse, eu suspeito que o delírio voltava novamente. Esta segunda parte não vem na fábula, às tantas era o puto que era ostracizado. Mas o gajo continua é porque ele sabe de alguma coisa. Depois seria reforçado pela corte, os ministros e os conselheiros, o povo, bom, não quer estar aqui a ser o gajo do contra. E, entretanto era o puto. Cala-se a criança. Exatamente. Este modelo vejo vezes sem conta, seja no nosso governo, seja nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é outra coisa. Eu já nem sei quem é que vai nu. Já não sei quem é que vai nu. Eu já nem sei quem é que está vestido. Aquilo é uma fábula. Nota-se que o Montenegro e a sua corte governativa estão num delírio, um exercício de liberdade que está entre aspas ou em itálico, o que preferires. Vamos ver até onde é que podemos dizer coisas que até há meses não conseguimos dizer. Muitas vezes andam paredes meias ao discurso do Chega. E é este exercício de perceber até onde é que vai a direita e onde é que começa na extrema-direita. No diagrama de Venn, há pontos em que o PSD e o Chega já convergem. Convergem muito. É assim, entretanto, já deve haver do lado do Chega já alguma dificuldade em conseguir falar, não é? Assim, mas onde é que eu posso intervir aqui? E já vai haver pouca dificuldade em passar o que quer que seja em termos de orçamento, não é? Porque a visão é tão próxima, é tão alinhada com o deles que é difícil que o Chega não passe praticamente tudo o que... A menos que gere alguma polémica nas redes sociais e aí o Chega tem tendência a zurrar para um lado em que faça parte do apoio público, não é? Eu muitas vezes penso que o facto de teres pessoas, não é? Eu não sei se já falámos disto aqui, mas era... Tu nomeias um ministro, tu, no caso, o Luís, quais é que são as valências daquele... Qualquer cargo público, não é? E privado, na verdade. Sim. Sai ali um anúncio, não é? Com as habilitações necessárias, com a experiência necessária, e de repente tu vais começar a espiolhar um pouco os governos que tens tido, nada liga com coisa nenhuma, não é? Na maior parte das vezes é isso, temos gestores, economistas à frente de áreas, não é que não precisem de gestão, não é? Porque o Ministério também é principalmente gestão de recursos e gestão de momentos, mas convinha ser com um histórico relacionado com a área onde o Ministério se move, não é? Tu não tens um economista com experiência em petrolíferas a ir para a saúde, acho eu. E em momento nenhum tu vês esse escrutínio. Eu acho que era uma altura gira, agora é impossível, mas era uma altura gira para pensarmos em novas formas de votar em governos. Eu acho que ia sair a lista toda. Ou então, para este, em vez de ser tu escolhias um governo, tu escolhias os ministros, no fundo. Assim, o plantel, exatamente. Tu estavas ali a ver, ora, para primeiro-ministro temos estes 3, ou estes 5, ou estes. Para ministro das Finanças temos estes. E depois vias o percurso, vias as medidas, aquilo em que eles acreditam. E se calhar isto ficava um pouco mais... Se a ideia for levar o país para a frente, também é preciso... Não parece. É os parceiros sociais para a frente. Acho que os parceiros sociais é que vão para a frente, acho eu. Achava giro. Às vezes as pessoas perguntam, porque estou sempre a dizer mal de tudo, que sistema é que tu preferias que existisse? Que exemplo é que... Mesmo que não haja um sistema, nós, repara, criámos... Quase tudo o que existe no nosso dia-a-dia hoje não existia. Não existia. Seja tecnologicamente, seja... É difícil já imaginar um Como é que era? Não muito recuado, onde não existia André Ventura no nosso contexto, não é? Tudo se cria. Mas nós Ou não antes conseguimos... do Trump. Consegues recuar a um tempo antes do Trump? Já começa a ser difícil. Sim, já com alguma dificuldade.
com a pandemia, tudo, mesmo o mundo antes disso tudo, já é difícil de... No sentido em que tudo muda de forma quase, e agora mais recentemente, tão rápido que se torna estrutural, não é? E é por isso que não nos recordamos tão bem do passado. E como é que nós não pensamos? Nós, enquanto sociedade, ainda não chegámos a um sistema que seja melhor, não é? Com todo o conhecimento, nós vamos todos deixar de trabalhar porque alguém nos vai substituir. Já conseguimos chegar a esse ponto, mas não conseguimos falar sobre um sistema socioeconómico, menos económico e mais sócio, por exemplo, são ideias, em que seja bom viver no mundo, em que seja melhor para a maioria das pessoas. Não parece assim tão... Não é? Com todos os desenvolvimentos, nós conseguimos pôr malta em Marte, nós Conseguimos pôr multimilionários no fundo do oceano. Se calhar esse é um projeto que devia acontecer anualmente. Mais vezes. Sim. Cada vez com menos orçamento. Uma Sim. proposta daquilo. E mandar, se calhar, cada vez mais pessoas dessas dentro do... Porque a ciência faz-se à base da repetição, para quem não sabe. Só para ver se é efetivamente válida a proposta. Eu acho que era interessante, porque tu questionas o capitalismo, as pessoas questionam, então, mas o que é que tu queres? Não é? O que é que... Tu não tens um iPhone? Aí a conversa... Acho que não tem pernas para onde andar, não é? Mas, sei lá, tu vês notícias como estas dos bancos e do cartel da banca e não está a funcionar, não é? Isto não está a funcionar. Prejudicar sistematicamente os mesmos e a beneficiar um grupo muito restrito de empresas, de pessoas. E a pergunta é sempre, para quem é contra ou para quem critica o capitalismo? Mas o que é que tu sugeres? Não sei, mas não dá para pensarmos um bocado sobre isso? Não há aí... pessoas inteligentes, que inclusive... Não dá para perguntar ao ChatGPT uma segunda opinião como o ministro da Suécia, que já está a governar o país, ele já está a mandar... Segundo o ChatGPT. Sim, não deve ser o único, aquele foi só o que admitiu, não é? As profecias, às vezes, que eu lanço aqui um pouco em cima do joelho, têm-se confirmado todas. És um profeta. Um exercício de improviso. Volta e meia, regresso a alguns episódios lá para trás e percebo que quase todas... Acertei em todas. É uma cena que o profeta, no antigo sentido da palavra, era aquele que via um bocado mais além. É ver mais além, pois, por contraste, quem está à tua roda nem sequer vê aquilo que está à frente a um palmo. Humildemente, o profeta é aquele que dá-se ao trabalho de ver aquilo que está a um palmo. Está ao alcance é quase o profeta gesto. do óbvio, não é? É nesta era em que o óbvio ululante do Nelson Rodrigues, se não for conforme a nossa narrativa, nós fazemos de conta que ele não está à nossa frente. Crenças que já têm uns anos e já deviam ter dado mostras que não... De há uns tempos a esta parte, se calhar desde a Revolução Industrial, que o homem acredita que vai se emancipar via tecnologia. E parece-me que já não faltam exemplos. Continuamos a acreditar. Agora a nova leva é a inteligência artificial. Agora é que a gente se vai emancipar. Porra! Isto já está a dar mostras que vai para um lado completamente contrário. Um dos primeiros gajos a escrever livros à volta da inteligência artificial, que o pessoal andava todo maluco, do Sapiens. Até ele já começou a pensar um bocadinho melhor. Pô, eu se calhar cedi-me e isto vai dar uma guinada para o outro lado. E o Val, e é sempre esta postura. É sempre uma postura... otimista, mas não é um otimista da velha escola, é um otimista porque nem sequer te forças a ver aquilo que está à tua frente. Porque os sinais estão mais que evidentes. Não é preciso contratares um egiptólogo para ler os hieróglifos, para ler os astros. Está tudo à tua frente, numa letra legível, num idioma que percebes desde que aprendeste a falar. Só que, mesmo assim, viramos costas a isso tudo. Mas depois surge alguém, não, olha, mas isso é uma nova oportunidade. Sempre, empreendedores. Uma nova oportunidade, um desafio. Estou ciente do lugar comum que é utilizar o desafio em certos discursos. Já não me recordo em que jornal que apareceram algumas figuras que agora são quase todas. Não há ninguém que não tenha uma costela de empreendedor. Precisem empreender. Seja um calceteiro, seja um pintor, seja um gajo que trabalha numa grelha. Tem sempre uma vida. Oportunidades por todo lado. Desafios. Em todos os parágrafos aparece a palavra desafio. O desafio é uma espécie de empatia para o empreendedor. É o imagina. Eu imagino, exatamente. É uma muleta que ele usa como trampolim para se elevar acima das contrariedades. Só que a gravidade puxa-o para baixo, mas quando puxa para baixo ele fecha os olhos e acredita que ainda está no ar. E é muito difícil falar com estas pessoas. Note que é cada vez mais difícil. Eu ia dizer quanto mais à direita, mas à esquerda depois sofrem de outras hipnoses. À direita, hipnoses do crescimento ilimitado. Hipnose do crescimento ilimitado, é preciso crescer, infinita. É a produtividade, a eficiência, dê por onde der, desfigure tudo. Contabilidade criativa, que é um dos termos que eu mais adoro. Contabilidade criativa. Se nós achávamos que a escrita criativa já era má,
no sentido em que já está subentendido, não é? Na escrita, a parte criativa. Não criativa. Escrita não criativa. Escrita não criativa. Não criativa. E depois há os antigos da contabilidade não criativa também, esses dinossauros da contabilidade. Mas o que é, a traço grosso, e pondo uma pitada de humor, a contabilidade criativa aplicada a um país? Tu excluis os termos tóxicos. Dá-te uma conta realmente positiva. E é isto que acontece. Não tinha esse nome, mas chamava-lhe o martelanço. Era o martelanço do contabilista, não é? Que é pôr as coisas de determinada forma, que é uma espécie de... é maquilhar aquela informação. É uma maquilhagem póstuma. É o gajo que está a maquilhar o morto. Não contente com o facto de estás a maquilhar o morto, dizes, este gajo está vivo. Está vivo! Olha, Mas faz-lhe assim ao olho, não é? Exatamente, não está vivo. Isto é cor de pessoa que morreu. Então, mas o gajo não se levanta. Opa, mas vais-te levantar para quê? Nem todos os vivos andam. Se reparares bem. Se o homem quiser dormir 24 horas, não pode. É um homem livre. Se o gajo quiser dormir os próximos 10 anos, vais dizer que uma pessoa que está em coma está morta? Não. Até um urso pode dormir não sei quantos meses, ele não pode... Está-me a dizer que esta pessoa é menos que um urso. E antes de estar a dormir, disse-me ao ouvido que se identificava como um urso. Consigo consumir em doses mínimas, em doses maciças. Começa-me a dar a volta ao estômago, ainda recentemente, há uns dias, em relação, acho que era a diretora de Serralves. Vários truques de linguagem que se tornaram lugares comuns. Quando alguém é lixado contigo, neste caso um superior, neste caso acho que é uma ministra, não interessa, as primeiras perguntas que te fazem, tu vais sempre dizer que ela é a melhor pessoa do mundo. E essa imagem vai se desfazendo ao longo da entrevista. Ao longo da entrevista, e se a entrevista for muito longa, ela vai acabar. Ela é uma filha a melhor pessoa do mundo, com todas as competências. Esse palavreado que nós usamos, tipo numa entrevista de emprego, não querem dizer já bem nada. No outro dia, vi alguém elogiar vários candidatos a uma vaga, e houve um candidato que foi elogiado porque era muito frontal. Naquele ambiente perguntei o que é que significava ser frontal no ambiente empresarial. O que é uma pessoa frontal? E a pessoa frontal era no quê? Houve um desafio lançado para todos, um desafio para resolver um caso qualquer, e todos eles responderam, todos eles tiveram, por sinal, uma excelente avaliação, só que a pessoa que foi frontal, o que é que disse? Disse que usou o ChatGPT para fazer aquele exercício. E os outros não disseram, e sabe o recrutador, que todos usaram. Este gajo não é frontal, estes gajos são todos para não entrar na empresa. Percebes? Estes gajos, não... Porque, na verdade, ou o desafio é feito presencialmente, não é? E tu desafio o exercício e tu consegues perceber de facto, ou até as ferramentas são viradas contra este fenómeno do... Não, a pessoa tem que ter conhecimentos de Python, tem que ter conhecimentos de SQL, depois ao mesmo tempo tem que ter de Power BI, depois tem que ser também... Se já tiver experiência em farmácias, melhor. Acabas com um gajo que vai fazer perguntas ao ChatGPT, naturalmente, não é? Porque ninguém tem esse histórico todo e então... Pumba, vais levar com... E na verdade, a pessoa vai chegar ao trabalho e vai continuar a usar a mesma ferramenta, que é... Eu não vou perguntar ao ChatGPT como é que isto se faz, e pronto. E tu não podes dizer, fui ao engano. Não foste, tu contrataste o gajo que assumiu que foi ao ChatGPT, não é? Portanto... O que eu estava a dizer, depois não concluí, aquela ponta da profecia, a minha profecia em relação a isso é que nós temos, para utilizar uma expressão do Gonçalo M. Tavares em relação à tecnologia, nós temos uma posição canina. Atiram-nos uma coisa, nós vamos atrás. Só que eu pensei que havia aqui um período de nojo ou de hesitação em que víamos a tecnologia no ar, neste caso a inteligência artificial, nós víamos no seu encalço, mas havia ali um momento de hesitação, o Antigo Testamento ou vou para o Novo Testamento. Assim que foi lançada, nós fomos atrás. Comecei a ver aqui e ali, pensei que era um fenómeno mais ou menos residual. Noto que, mesmo em sítios insuspeitos, mesmo em tabernas aqui à minha volta, o ChatGPT já entra para meter o bedelho em conversas. Num público que tu não davas nada por essa conversa, não é? A conversa já não estava muito saudável, porque se confunde conversa com tagarelice. Não há, como o Rui Nunes disse, o escritor e poeta, uma vontade de procurar seja o que for. Tu chegas já com as coisas feitas de casa, vais cozendo fragmentos de guiões que já ensaiaste algumas vezes. E depois vais lá colher dentro e vais tentando espetar nas pessoas já à tua volta. Exatamente. Ouvir é performático, porque tu trazes as tuas deixas de casa, só queres que o outro ator tenha um sinal para dizer as tuas deixas. E se o ator começar a improvisar, for para o outro lado, vais dizendo mais... mesmo porque é só o que tens. Não tens mais nada. É aquele convidado que vai a uma entrevista e diz sempre as mesmas coisas, não é? Tu vês várias entrevistas e é sempre a mesma coisa. A conversa propriamente dita, ou seja, o seu potencial máximo parece-me que está a ser descurado. Com a entrada do ChatGPT,
O pensamento está a ser descurado, o ensaio, a hesitação, a possibilidade de te esqueceres das coisas. É isso, é porque já nem há numa conversa, vais dizer qualquer coisa e de repente não te lembras, já está alguém a perguntar e a conversa no fundo acaba, porque o interesse da conversa não é saber todas as respostas, não é ter tudo na ponta da língua. O Até interessante de porque- uma conversa até é tu chegares a algum lado que não chegavas antes, né? Porque estamos Só a conversar e tu Sim. disseste uma coisa qualquer que eu nunca pensei, ou uma coisa, citas alguma coisa e que me faz ir um pouco além do que eu já trazia, não é? Na minha cabeça. Quando isso é feito de forma mais ou menos frutífera, fica-se pelo patamar da tirania dos factos. Tu descobres um facto por ti ou pelo chat GPT e atiras. Só que isso ainda não é nada. O facto, por vezes, serve para levar-te mais para um lado ou para o outro, mas não é, a não ser que o teu trabalho seja a verificação de factos e não caias na esparrela, seja do facto não é empático ou factos alternativos, porque aí é um oxímoro. E se bem que eu gosto do facto não é empático, e recentemente ouvi uma do mesmo género, essa generalização não é empática, e eu achei muito engraçado. Sou apreciador de generalizações empáticas e essa em particular. Essa aí, desculpa lá. O curioso é que o estapafúrdio destas expressões revela algo intensamente verdadeiro sem que a pessoa se dê conta. O que ela está a revelar é algo muito caro ao nosso século. Isto é muito bom se nos incluir a todos, seja ou não verdade. Não desfaças o delírio da tribo. Pode ser uma tribo à volta de uma ideia, de um comediante. Não podes fazer a hipnose da tribo. Lanças aqui uma Uma farpa. dúvida. Epá, isto desmorona-se tudo, porque no fim de contas a maioria das certezas que nós rebocamos para um lado e para o outro são castelos de cartas. Sim, são um pouco robustas. A conversa, antes de começar a gravar, estamos a falar no caso de Primeiro desta plataforma onde estamos. esta não é? plataforma, não sei se melhor, se pior, mas como se costuma dizer, para pior muda-se sempre. Pelo menos em Portugal é assim que eu Mas interpreto. é o lado do rio, não é? Este rio. A galinha da vizinha é sempre melhor que a minha, mas há sempre uma crítica em relação a esta expressão de não te contentas com aquilo que tens. Mas, baseado em factos, há lugares em que a galinha da vizinha é Sim, verdadeira, é factualmente melhor que a minha. A minha já está meio. Sim. Já tropeça a andar, já está assim meio cansada, não é? Ou Já sofreu quantitativamente, muito. a minha já não dá ovos como dava. Já não põe ovos como punha. Está desmotivada. Já não tem a produtividade no máximo. Esta galinha é pouco eficiente. No máximo dará para uma canja que terá de ser confeccionada numa panela de pressão, mas finda a refeição, acabou-se a galinha. E aí, claramente, a galinha da vizinha será melhor que os ossos da minha galinha defunta. Não posso partir do princípio que eu sou detentor da melhor galinha, não é? Sim. Mas cada vez mais há malta que acha que tem a melhor galinha também. A galinha da vizinha deixou de ser Apetecível. tão apetecível. Achas que há pessoas que veem a galinha da vizinha como reflexo da sua galinha? Não, mas há pessoas que querem mostrar a sua galinha de outro ângulo. Não é? A galinha é a mesma, velha, toda fodida, já sem penas de um lado, mas filmado de um determinado ângulo, a minha galinha afinal até é superior à da vizinha. Tem que ser bem apresentada a galinha. Quer dizer, é recaustada via edição. Recastada é uma das melhores palavras de sempre. Via edição, não é? Pode não ser edição, pode ser mesmo só de perspectiva. Como atualmente a realidade é mediada pelos ecrãs, poucas hipóteses para tocarmos, seja no que for. Mesmo a minha namorada às vezes, não me toques, usa antes este ecrã. Olha esta foto, toca antes nesta foto Toca minha. nesta Toma o foto. telemóvel e vai-te tocar. Vai-te e me tocar para ali. Agora em mim não tens as mãos ásperas. Alcançamos o mundo via retângulo luminoso e, ao contrário da paisagem propriamente dita, que nos podia tranquilizar ou não, dependendo da banda sonora, se houver uma banda sonora de barulhos desconhecidos, cada vez mais cai nesse rol, pois nós não temos contacto com a natureza e qualquer coisa nos causa medo. Hoje até, sei lá, um grilo, ai meu Deus, que é uma fera, não, é um grilo. E se te aproximares muito dele, ele cala-se, porque o grilo, ao contrário do pessoal que vai aos ídolos ou variantes, sabe que não deve continuar a carreira. É uma cena para ele, é um hobby. Pode haver outra forma de ler esta comunicação do grilo. Pode ser aquele fanfarrão que só manda bitites ao longe. Exato. Dizer assim, oh filho da... Anda Depois cá, tu aproximas-te e ele dizer, yeah. não sabes onde é que eu estou. Mas eu já dei conta, extrapolar este raciocínio até ficar sem pé. Eu não sei se há aqui uma variação de grilo de sítio pequeno e grilo de cidade. Já deve haver. O grilo de cidade não é tão
minucioso quanto à aproximação de pessoas. Até porque há tantas pessoas... Pois, se ele vai tivesse se em isolar conta... para onde, não é? Não é? Porque às tantas... Não, até se isola de uma pessoa, mas de repente está um cão, de repente está não é? Exatamente. Um rato, Pode jogar a seu desfavor. Se o gajo nunca se cala, um predador nas imediações sabe exatamente sempre onde é que ele está. Mas isso era um estudo interessante, perceber se como é que está. Até devem ter outra linguagem, não é? Como as baleias, não é? Deve haver o grilo. A história do. Há bocado falaste de fábulas, há aquela do rato da cidade e do rato do campo. Se calhar também fazia falta um grilo da cidade e um grilo do campo. Eu, como moro no campo, os grilos continuam a fazer o mesmo. Continuam caladinhos sempre que eu ou a minha cadela se aproxima, os gajos. Eu nem estava cá. Mas estamos a ficar mais longe e ele começa a ofender a cadela. Exatamente. Mas não, porco. O gajo está a cantar, tu vais-te aproximando sem saber bem onde é que ele está, vais às vezes sem querer e ele cala-se. E dás 2 passinhos atrás, ele volta. Parece que sabe a distância exata. Não é? É engraçado que eu recordo de há uns anos, vaso aqui no meu jardim, o gajo calava-se, dava um passo para trás, começava. Distância de segurança, porque o gajo sabe que tu nunca podes dar aquele passo e matá-lo. A esta distância ainda consigo fugir. Mas pode variar de animal para animal. Ele, se calhar, essa distância é para humanos, não é? Se for uma chita, o gajo já vai ser... Mas ele não sabe o que é que eu sou. Eu às tantas tenho treinado a agilidade graças ao Montenegro. Sim. Tu às tantas és uma chita. Ou mais uma vez, identificas-te como uma chita. Identifico-me e salto para cima do grilo. Na China deve ser mais difícil. Eu não tenho até ver nenhuma ligação alimentícia com o grilo. Não tenho, não sou um predador de grilos. Eles lá nem piam. É para os gajos nem saber, nem de longe. Ele assim, tu nem me apanhas. E de repente apanham, percebes? Porque eles aqui fazem isso porque de facto ninguém os quer apanhar. Às vezes há uma criança que é pô-los numa caixa, não é? Pelo menos no meu tempo havia essa coisa, para ver o grilo e o gajo apanhava que hoje seria completamente desaconselhado pelo PAN. Sim. Aparecia-te logo aqui a intervenção de resgate animal para vir buscar o grilo. Aliás, não sei como é que eles ainda não entraram pela história do Pinóquio adentro. Como é que o gajo tem um grilo? Um grilo, ainda por cima falante. Mas se calhar já saiu da categoria também, como é falante, já se pode por si próprio defender. Não sei o que é que chegámos aos grilos, mas há bocado estavas a dizer da escravidão. No início da escravidão, o trabalho é entediante. No entanto, se pusermos o escravo a fazer um trabalho entediante, se ficarmos a ver de fora, o trabalho deixa de ser entediante. Pelo menos para nós. Exatamente. Né? E deve ser um regozijo para a malta da direita ver os trabalhadores precários a esfalfar-se para nada. Não é? Achas que foi por isso que fizeram as câmaras no metro? Afinal não era para controle de nada, era só para estar um gajo num escritório assim, isto é hilariante. Olha, 17 minutos de espera, pá, e os gajos continuam ali e agora vão assim coladinhos uns contra os outros e os gajos vão na mesma e ninguém chega ao trabalho e mata o patrão nem nada. Pedem a nossa compreensão. Tem de ser em forma de pergunta. Será que aceitas esta... foi uma falha. Será que compreendes? É que aqui no Algarve, então, nem se dignam a dizer pela compreensão. Não há comboio. Quando ele aparecer, entra. Se conseguires. Exatamente. Tem aquela perspectiva. Se fosse a minha avó que cá estivesse, ela era religiosa e ela diria: o metro atrasa-se porque quando nós pedimos a Deus para que nos dê paciência, Ele não nos dá paciência. Ele dá-nos uma situação para nós termos paciência. Eu acho que nunca disse isto à minha avó, mas se fosse hoje eu disse, isso é o pior superpoder de sempre, não é? O gajo tem a possibilidade de te dar paciência e o que ele te dá é uma situação onde tu vais ter que ter paciência. Se conseguires, isso qualquer gajo consegue. Chegas ao pé de um amigo teu e ele vai-te fazer isso. Olha, ele vai dizer assim, olha, eu estou aí daqui a meia hora. E depois não está. E vai pedir o quê? A tua paciência. Deus Nosso Senhor não tem ferramentas para fazer melhor. Deus Nosso Senhor não tem uma ferramenta assim, olha, este gajo, sim senhor, chega tu de passares completamente os cornos cada vez que vais no trânsito, todos os dias apanhas 2 horas de trânsito. Isto hoje não vais mandar ninguém para o carro. Vais ser um gajo, pá, vão-te mandar uma pantofada no carro e tu vais ser impecável. Ainda agradeces. Não, o que é que Deus vai fazer? Deus vai fazer com que alguém dê uma pantofada no carro do gajo e ver-se um gajo que está completamente avariado os cornos, vai ter paciência ou não. Tanta gente a pedir paciência. A paciência não é um recurso inesgotável. É como água. Se calhar há gajos também que estão a comprar zonas onde há mais paciência. Isso no fundo, se calhar, achas que no campo há mais paciência do que na cidade? Se calhar é por isso que há menos paciência. Eu estaria tentado a dizer que sim, mas há muita merda a acontecer no campo. Há um pois é, há uma sachola nos cornos de outros. Numa festa, passa-se da cabeça, vai buscar a espingarda e mata 2 ou 3. Mas ainda assim, não quer dizer por um gajo, é um gajo sem paciência. E não estraga a festa. É.
e não estraga a festa. Até pode fazer ali um momento diferente. Eu recordo-me não haver tiros, mas pancadaria, a festa ficar ali tremida durante uns tempos, mas volta. Claro, e volta e gera. É como os filmes, não é? Eu acho que o acordeonista não parou de tocar. E se parar é aquele, sabes, aquele sustenido. O gajo para e de repente, pum, e a festa, quando volta, parece aqueles filmes de. Exatamente. Que depois Fica volta tudo em slow motion, não é? Fica tudo em slow motion. Um grupo de pessoas, por exemplo, os rappers, filmam-se em slow motion a agarrar, sei lá, malas da Louis Vuitton, da Gucci, e em câmara lenta, e pensam que estão a mudar o mundo. Calma, tu estás só a andar em câmara lenta a segurar uma mala. E pior, tu nem estás a andar em câmara lenta. Estão a pôr-te a andar em câmara lenta. Não sei se tens algum tema para terminar. Não, olha, agora fazendo ligação com isso dos vídeos, ia só fazer, acho que pode ser uma coisa para mais tarde falarmos, mas não sei se tens visto esta crescente tendência de candidatos a câmaras e vídeos interessantíssimos. Não tenho. Eu fui alvo de uma proposta para integrar uma lista que dizia-se que era independente e depois vai-se ver que não era. E está cheio de patrocínios, não é? Está cheio de patrocínios partidários. Ali o Chega. Só que está cheio de cromos assim, não é? Está tudo, aquelas coligações que dá quase para juntar tudo. Vá lá que eu estranhei logo, e é engraçado que o discurso da proposta era uma coisa e assim que a coisa se oficializou tornou-se outro. A política precisa de sangue novo. O pior é que o sangue novo também já está todo contaminado. Já está conspurcado. Esta coisa pela juventude, a juventude pela juventude também não é a solução para nada. Estamos com as mesmas coisa, ideias. Só que a ideia mudou a idade. Porque há pessoas com 90 anos, sobretudo atualmente pode parecer um anacronismo, mas pensando em escritores, há escritores com 80, 90 anos muito mais frescos que os que começaram agora a escrever, mas muito mais. Estou sempre a falar nesta pessoa porque tive a felicidade de falar com ela durante um bocado. O Hélder Macedo, o maior especialista de Camões, e fora disso também tem outros livros. A capacidade, ou melhor, o entusiasmo com que ele fala, seja de Portugal, seja de 25 de Abril, seja de Camões, seja de poesia, o gajo parece que aprendeu a falar há 15 dias. Está com a vontade toda. É uma característica que eu noto que na comédia, sim, acho que o entusiasmo está a desaparecer todo. É uma vontade, mas é uma vontade performática. Não há aquele entusiasmo. Eu não vejo a fome nos olhos de ninguém. Com calma. Mas isso também não está ligado a algumas obsessões que tu tenhas, algumas obsessões temáticas, algumas obsessões... por exemplo, o Hélder Macedo tem... não é uma opção, mas é uma... Quer dizer, é um bocado... Não é? Com o Camões... Sim, devotou grande parte da vida a Camões. É evidente que nós já não somos essa geração de geração, eu não estou a falar de geração de idade, é a geração mesmo de uma ponta à outra das pessoas que estão vivas, de dedicação a um tema só, não é? E acho que na comédia, como vive muito do momento e vive muito de tu seguires determinado assunto, é um saltinho, ou seja, estamos sempre a saltitar e não há propriamente, se calhar, tempo. Eu não sei, às vezes penso que os nossos colegas comediantes pensam muito nas suas carreiras, não é? Do que eu já me fui apercebendo, só que eu não sei se pensam de forma temática ou se pensam de forma mais introspectiva ou só ao nível de como é que eu obtenho mais marcas que me paguem mais dinheiro, que me paguem mais, que me permitam fazer espetáculos ao vivo com mais público. Os comediantes atualmente, falando em Portugal, e os outros também, mas estão mais próximos de nós e por isso é mais fácil não errar, eles equivalem-se às marcas principalmente neste aspecto. Estão a tentar trabalhar a todo o custo a percepção. As marcas, sobretudo, trabalham a percepção. E o comediante atualmente não está importado a criar obras, está mais importado a ter a percepção que realmente está a fazer alguma coisa. Duas coisas completamente diferentes. Claro a percepção e a obra propriamente dita, por vezes, podem estar sincronizadas. Mas se estás mesmo doentiamente preocupado com a percepção, não sei até que ponto é que consegues criar uma obra robusta. Pois, mas eu imagino que estes nossos colegas também muitas vezes têm esse dilema. Eu não acredito que todos eles tenham optado de ânimo leve por esse caminho, mas a verdade é que se tu quiseres viver em exclusivo dessa arte, tu tens que encarar isto de outra forma. E não é só dessa arte, seja da escrita ou de uma... Tens que encarar isto, no fundo, como eu encaro a minha profissão, ou como tu encaras a tua profissão. Isto vale tudo, não é? Vale tudo no sentido mas às tantas vai-nos ir muito mais tempo e temo estar aqui a erigir uma ponta que nunca vai chegar a um desenvolvimento robusto. A arte era uma arena no interior da qual havia coisas que não podiam entrar e se entrassem levavam luta. Noto que estamos demasiado, o fabro, o fazedor, o artista, o comediante, está demasiado permeável
a coisas que antes não faziam parte. Se traçarmos um trajeto até o início dos tempos e fizermos aqui uma divisão, não sei se esta generalização é empática, mas eu acho que é uma bela divisão das águas, junta arte, junta pensadores, junta comédia, junta aqui um conjunto de várias coisas. De um lado temos os iconoclastas, do outro temos os idólatras. E recentemente, o comediante que sempre foi um iconoclasta, sempre pegou na marreta diante de um ídolo que os outros adoravam muitas vezes patologicamente, quando deu conta tropeçou e foi para o outro lado. Atualmente, o comediante típico é um idólatra. Se tu estás embeiçado por uma imagem, de facto és um narciso, às vezes fazendo de conta que não és, porque ainda há aquela aura, como é associada à poesia, é a aura da poesia, se bem que, e a aura hoje tornou-se um lugar comum, toda a gente utiliza a palavra aura, é a nova vibe. Isso começou com os jogadores da bola, não é? Não Olha a aura deste... Mas há aqui três festeja um palavras golo, que eu acho que fazem parte da mesma família. O pai é o carisma, depois a mãe é a vibe e agora o filho é a aura, ou a filha. São esses três. Mas o carisma faleceu com a Roberta Medina, não foi? Mas quando ela estava nos aparece. é que era o carisma. Mas ela resumia tudo. Ainda aparece. Não tanto porque apareceram a vibe, que é uma palavra 4x4, dá para tudo. Se terminassem todas as palavras do léxico português e ficasse a vibe, havia comediantes a fazer vida da mesma. Era um desafio. E agora, mais recentemente, é a aura. Se recuares à palavra carisma, porque tem mais história, é mais fácil analisar, o que é o carisma? Pertence àquele grupo de palavras que tão abstratas cabe lá tudo, como antes era a pátria, não é? A pátria era uma coisa tão abstrata que podia ser manuseada por uns e por outros. O carisma, basicamente, o que é? É o branding. O branding antes do branding. Aquele gajo tem carisma. Sim, mas fala mais, não consigo. É aquele momento em que até Deus começa a pronunciar uma linguagem circular. Quando ele está agachado, metaforicamente, atrás da sarça ardente, diz qualquer coisa como eu sou o que sou. Quando a linguagem se torna circular, sabes que atingiste um ponto que é a barreira. A linguagem, pelo menos até ver, não consegue transpor. E o vibe, aura, carisma, são estilhaços de bateres contra essa parede da linguagem. Não consegues ir para lá disso. Não sabemos bem o que é uma sarça. Pô lá a arder também não, sobretudo em agosto que dá mal. Se calhar foi isso que os incendiários, pirómanos e pessoal, vamos pôr as sarças a falar, porque havia este episódio na Bíblia. Pode ter sido, mas certeza. Até ver nenhuma falou, se bem que o André Ventura pode ter outras ideias e se calhar até viu um sobreiro ou um eucalipto a falar. Mas nós não sabemos qual vai ser o segundo episódio daquela série que ele lançou, não é? O apagador de incêndios. Conjunto de palavras que revelam a incapacidade da língua. O ricochete faz com que te vão depenando o léxico. Vais ficando com uma língua cada vez mais curta. E supondo que te consegues proteger, és o gajo com o léxico maior, vais sempre parecer um estranho. A ponto de, com o mesmo idioma, pareceres um estrangeiro na tua própria língua. Mesmo com escritores, aqueles dotados de um arsenal maior, leitores a insurgir-se contra ele. Porque é que ele está a utilizar tantas palavras? O trabalho dele, pá. O trabalho dele é utilizar palavras. São os recursos que ele tem, não é? E é exatamente. E isto... Antes era só um maluco ou outro que se insurgia e pronto, era um gajo que, eu recordo deste episódio, já disse algumas vezes no Tertudo de Mentirosos, o gajo que ia se queixar para o Goodreads que eu não li a Moby Dick, mas acho isto sobre o livro. Esse tipo de coisas. Antes era um maluco ou outro, agora são muitos. Está toda a gente a achar que sabe escrever via ChatGPT. O Goodreads também é um bom tema futuro. Tem lá coisas que eu acho interessantes, não é? Como livros que manifestamente não podes confiar nem naquela avaliação. Tens livros que sabes, porque ou já te cruzaste com eles, ou já os leste efetivamente, não valem nada e estão lá com uma pontuação altíssima, e depois tens um clássico que pode ser de mais difícil leitura, que tem lá um sólido 3.4. E eu acho que aquilo devia ter ligas, sabes? Aquilo devia ter divisões. Agora, esta avaliação é de 0 a 5, mas na Champions League. E há o 0 a 5 na Liga 3. Pá, se tu procuras lá, isto será bom porque tem aqui 4.6. Também há clássicos que depois têm 4.6, mas não consegues um miúdo. Eu penso sempre na perspectiva de quem pode entrar no mercado da leitura. E mesmo dentro do estilo. Podem ser bons livros dentro do estilo, mas se estiveres a comparar um bom livro de crónicas com um bom romance, a arquitetura é diferente. Mas já essa avaliação é sempre... Não é? Mas depois tudo no mesmo saco. Aquilo acaba por ser uma caricatura. Tu quando colocas um livro, não vou estar aqui a dizer nomes, mas de alguns escritores que surgem portugueses. Eu, por exemplo, dei ao pior livro que eu li na vida,
dos Domingos Esteves Esteves Cardoso. Eu até falo aqui daquela nova geração de escritores que surge para o livro até pode ser bom, mas tu quando colocas em perspectiva outro livro, não é? E colocas, porque o sistema de avaliação é o mesmo, até tu quando acabas de ler um livro, lês esse livro de um escritor, até podias ser tu, lanças um livro e é o teu primeiro livro, é um livro bom. Eu leio esse livro e a seguir vou ler o Atlas do Corpo e da Imaginação. E eu não sei como é que avalio estes dois livros, porque tenho de 1 a 5 para dizer que estes livros são diferentes. Acho que é um método que acaba por arruinar alguns livros que podem ser de mais difícil leitura. E a dificuldade, para mim, acho que também é mal entendida muitas vezes. Um livro não tem que ser fácil de ler, que é uma coisa que eu acho... Mas também não é dificuldade pela dificuldade. Pode ser hermético e se por acaso tiveres... É porque não é rápido. Eu normalmente associo as pessoas dizerem este livro foi difícil de ler porque não é rápido. Não é tipo, agora apetece-me ler já aqui mais 500 páginas disto... É a sua velocidade, não é? Várias horas em 5 páginas. Porque tem coisas que te fazem pensar. A ti e a outra pessoa não. Pode ter que ver com o estilo. Se for poesia, uma forma de rearranjar palavras tão diferente daquela que estás habituado, tu podes levar ali, podes ler o mesmo poema 10 vezes se for preciso. Não é? Até encontrares a respiração certa para ler aquele poema, para achares que conseguiste extrair aqui qualquer coisa, se é que não é o extrair no sentido de útil, é conseguiste comunicar algum entendimento para ti, exatamente. Sim, exatamente. Parece-me que o problema é logo esse, tentar reduzir a suposta crítica a um sistema de estrelas, é uma caricatura. Aquilo que me parece que devia mover, este livro serviu-me para isto que eu agora vou escrever, se me apetecer que escrever. Por isso é que eu queria falar sobre isso, porque depois é o sistema de estrelas, não é? De fazer ali uma hierarquia e depois os comentários. E sempre que eu vejo uma atribuição, sempre é uma generalização um pouco não empática, se calhar, mas o comentário depois de um 5 estrelas tem sempre a ver com esta história agarrou-me desde o início e eu fui e nunca mais parei, eu não larguei o livro, eu ia cagar e lá ia ao livro comigo, eu ia à Primark e a senhora está a dizer, você está a ver t-shirts? Eu não, estou aqui a ler o livro só atrás do... Percebes? É isto, é a loucura deste livro, não consegui mais largar. E toma 5. Guarda esse tema para o próximo episódio, só queria recuar um pouco. Quando surgiu aquilo que surgiu, não vale a pena nomear, bom, a expressão... O Circo de Feras. A expressão teatro de operações nasceu para fazer sentido. Excelente. Finalmente alguém deu um audiovisual a essa expressão, não é? Exatamente. E se um poeta é levar as palavras às cordas, André Ventura foi um poeta nesse momento. Comecei a meditar quando comecei a ver aqueles vídeos. Quando gravas algum vídeo, não sai a coisa à primeira. Gostava de ver a galeria de vídeos. Os bloopers daquele... A quantidade... Pegámos fogo a isto ardeu tudo. Não, isto não pode ser. Não pode ser. Sim, quando o gajo está a escorregar, o gajo ele cair. E eu gostava. E isto dava um conteúdo do caraço. Pois é. Isso é que era uma verdadeira série. E o antes é porque ele não Sabes vai lá de improviso. Ele não vai lá de improviso. Não é? Sim, ele foi estudar. Aquilo houve ensaios para aquilo. Por isso é que ele, não sei se deste conta, mas ele teve calado para ali durante 10 dias. Estava a treinar aí noite. Exatamente, exato. E isto dava ou não dava uma série do caraças? Dava. Eu acho que é preciso saber quem é que produziu aquele momento de espetacular conteúdo. Achas que elevava ou desvalorizava a pessoa que produziu o conteúdo? A que produziu? Não, acho que valoriza. O próprio ator, eu acho que não desvaloriza. É porque é esforço. E o esforço deve ser sempre valorizado. Como sabe, seja democracia, seja ditadura. Sim, seja por ser um Palerma ou não, pá, é um gajo que se esforçou imenso, percebes? Mas está ali trabalho, não é? Exato. Certamente houve um brainstorm. Quando fores a pagar, usas o quê? Usas uma mangueira? Não. Uma banana? Também não. Não, de certeza que houve ali... Não há perguntas parvas, que é uma expressão ótima, não é? Não há e de certeza que foram feitas. E, pá, isto com o quê? Isto dava um sketch. A brainstorm de ditadores. O que é que nós vamos fazer? Não é? Das medidas. Matar nisso já foi feito. O Sacha Baron Cohen já usou algum desse material no seu filme. Exatamente. Eu ia dizer qualquer coisa... Que ias fechar isto e esqueceste, não é? Tu ias dizer a coisa mais valiosa que tu já disseste hoje. Acontece-me sempre. Acontece-me, na verdade, acontece-me todos os dias. Sempre que eu vou dizer uma coisa, acabo por dizer uma coisa irrelevante porque me esqueço. Só para que fique claro, grande André Ventura e os seus minions que estão em todo o lado, qualquer coisa que digas
Antes tinha que estar necessariamente ligado ao André Ventura. Agora só, se for assim de raspão, aparece... Já aparece logo uma corja, não é? Aparece assim, parece que desembarcam ali milhares de pessoas para acarinhar o líder. Não digas, não apoques o líder, não apoques o líder. E prontinhos a matar-te. Um gajo às vezes quer combinar uma futebolada com mais 4 gajos, não consegue. Só se dissesse assim, olha, quem não vier não gosta do André. E para terminar, não tem nada a ver, há pouco falámos da escrita criativa e não criativa, a vanguarda da língua muitas vezes está associada ao humor, se bem que o humor atualmente está assim um bocado acagaçado. Outro lado, onde podemos encontrar a vanguarda no que diz respeito à língua, é no insulto. E não quero utilizar esta expressão que parece-me desprestigiando para o insulto, mas seria insulto criativo. Acho que se insulta, mas insulta-se mal na medida em que há pouca originalidade. Suspeito que há pessoas a pedir ao ChatGPT novos insultos. Onde é que eu quero atacar? Eu já tinha um trabalho feito atrás, pensamento à volta disto, mas recentemente estou a ler o livro, que é um grande livro mesmo, Ecologia, da Joana Bertolo. Sim. Grande livro mesmo, um dos melhores livros que eu li este ano, a par de Não Sou Robô. Para mim são os 2 melhores livros que eu li este ano. E ela há uma parte em que fala de insultos em várias línguas. E eu vou dizer 2 ou 3, já não temos tempo para comentar porque o episódio já vai longo. Até podemos, para fazer um gancho, pegar neles e falamos no próximo episódio. É um insulto africano. Chupa as minhas hemorroidas e espera dias melhores. Este japonês bate com a cabeça num tofu e morre. Gaélico, que o gato te coma e que o diabo coma o gato. Sérvio, que a tua casa apareça em direto na CNN. E diz que percas todos os dentes, menos um, e que esse te doa. Castelhano, que engulas um peru e todas as penas se transformem em lâminas de barbear. Isto para quê? Parece-me o auge do insulto. Todos eles, talvez o japonês, mas também é outra cultura, outra forma de ver o mundo, mas todos estes, vida nestes insultos. Em contraponto com os insultos que usamos no dia-a-dia, são todos muros. Um apontamento e fechamos. Não, o apontamento é com o insulto hoje em dia, eu não sei se não sei o que é ou se gostas de homens. É o insulto. Tu preferes este ou o sérvio, que a tua casa apareça em direto na CNN? Isso é ótimo. Porque pode ser derivado a vários motivos, mas nenhum vai ser bom. Seja, pode acontecer é engraçado que isto contraria uma das regras mais ou menos absolutas, e o mais ou menos absoluto é uma marracho, mas em relação ao humor que deve ser muito específico. Pelo facto de ser abstrato, ganha mais impacto. Por isso não devemos tomar as regras à letra, há sempre subversões. Está feito mais um episódio, muitas emendas em um soneto. Roberto Gamito, Daniel Cruz, e as últimas palavras são tuas. Podes acabar com a frase que quiseres. Ui, isto é polémico. Não sei fazer marmelada. Sabes fazer marmelada? Podemos estudar uma receita e vimos para a próxima aqui. Eu gostava de abrir o próximo episódio com uma receita de marmelada. Espicaço o interesse? Sim, eu acho que as pessoas vão ficar loucas quando é que sai o próximo episódio. Aliás, porque não sabem onde é que eu vou. Em princípio eu vou ao ChatGPT. Não é? Que é onde as pessoas vão. Eu acho que há a possibilidade de criarmos logo 2 tipos de público. Aquele que está à espera, avidamente, pela tua receita de marmelada, e depois os da velha escola que sabem fazer marmelada e estão à espera para criticar a minha... Exatamente, isto não é bem marmelada. Não é? Os puristas da marmelada. Há sempre um purista. Eu também sou um purista da marmelada, no sentido em que não sei fazer. Para mim a marmelada é um marmelo por apanhar, percebes? E entras na lógica... certamente já viste, e não sei se é unicamente característico da Compal, mas tem lá um número de frutas que supostamente... Sim. Epá, eu não tenho forma de aferir isto. É ótimo. Tu podes mentir, não é? Tu podes mentir à boca cheia. Não? Isto teve exatamente 22 laranjas. A máquina falha. Em vez das 22, supondo que é este o número, 20. O que? Eles jogam aquele pacote fora? Não, põe a aguinha. Este levou 20 mais 20 litros de água do que os outros. Está feito, não mexe. Está feito, foi um gosto. Muitas emendas e um soneto. Com Daniel Cruz e Roberto Gamito.